Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar a senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, e o economista Otaviano Canuto, vice-presidente do Banco Mundial. Vamos conversar sobre igualdade de gênero e desenvolvimento, tema que foi objeto de recente estudo divulgado pelo Banco Mundial. Para inspirar nossa conversa, a produção elaborou um vídeo que vamos assistir agora. Presidente do Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal, Maria do Bonfim conta como é difícil vencer o machismo do mercado de trabalho. Na hora de a pessoa contratar o serviço, ou seja, vou precisar de um auxiliar para trabalhar comigo, ele não quer mulher. Infelizmente ainda temos essa discriminação hoje. Pesquisa do IPEA mostra que o rendimento médio dos homens brancos chega a R$ 1.491, enquanto que o de mulheres brancas é de R$ 956. Já os homens negros recebem, em média, R$ 833 e as mulheres negras, R$ 544. As mudanças culturais sempre acontecem no longo prazo, né? Mas a gente não pode esperar que mudem naturalmente, porque isso a história mostra que a gente levaria séculos se fosse esperar. Então, acho que as políticas e as instituições podem incentivar o compartilhamento. Senadora Marta, queria conversar a nossa conversa. Os dados do IPEA, obviamente, indicam que, apesar dos avanços que tivemos em nosso país, hoje temos até uma presidenta mulher, a discriminação no mundo do trabalho é evidente, não é? Como é que a senhora enxerga essa situação? Olha, é tristíssimo, porque o que nós podemos ver que há discriminação, mas tem ainda uma coisa pior do que a discriminação curta em relação à mulher, é a mulher negra. Porque a mulher branca já ganha menos que o homem e a mulher negra já ganha menos que o homem negro, que ganha menos que a mulher branca. Então, isso é um quadro que muito frustrante de se observar. E o que eu achei mais interessante do que eu tenho observado em relação a essa discriminação no trabalho, eu não sei, todas nós mulheres que trabalhamos tanto em relação à causa da mulher, a direitos iguais, é que nós imaginávamos que quando tivéssemos a faixa de escolaridade semelhante ao do homem, a situação mudaria. Isso não aconteceu. Quer dizer, hoje nós temos até uma escolaridade mais alta e aconteceu o contrário. Para o mesmo trabalho, a mesma escolaridade, na faixa de escolaridade mais alta, e quanto mais, pior a diferença entre os dois. Quer dizer, é uma indagação, para mim, recente, porque até pouquíssimo tempo eu acreditava que a educação era o caminho. Hoje eu percebo que a educação é um sine qua non. Quer dizer, sem educação nós não vamos na esquina, mas só a educação não nos levará à igualdade. Doutor Canuto, esse quadro colocado pela senadora Marta Suplicy é comum em outros países? É sim. Há países desenvolvidos, mesmo países como a Alemanha, onde para cada euro ganho por um homem, numa mesma ocupação, uma mulher ganha 80 centavos de euro. O Brasil, essa média é de 0,73 centavos. E há casos ainda mais problemáticos, como Bangladesh, onde a diferença é de 0,21 centavos para um dólar entre a mulher e o homem. Mas há um problema geral. E a senadora está inteiramente correta. A educação se revela uma condição necessária, mas não suficiente. É preciso ter um pouco mais de políticas ativas para combater esse preconceito implícito. Até porque é um custo econômico muito grande, por exemplo. Mulheres que gostariam e que poderiam ocupar certas posições no mercado de trabalho e que hoje são impedidas de fazê-lo pelo mesmo tipo de preconceito, elas poderiam aumentar, são atividades com maior produtividade, e se elas pudessem também operar com os homens lá, a produtividade geral no país cresceria. 3 a 25% é a possibilidade, dependendo do país. É muito forte. Do país. Mas quando o senhor colocava o ponto, falando da Alemanha, eu lembrei de uma imagem que essa semana nós vimos e que me fez pensar que como o mundo mudou e não mudou. De repente, nós tínhamos
discutindo o mundo. Uma mulher, Angela Merkel, e outra mulher, Dilma Rousseff. E depois, a mulher que está realmente com o poder bélico no mundo, e que a gente percebe os esforços que ela está fazendo, é a Hillary Clinton. Quer dizer, nós temos 3 mulheres hoje... Superpoderosas. Mas não é superpoderosa, me diga alguém mais poderoso nos diferentes hemisférios. E, ao mesmo tempo, a nossa condição feminina ainda é uma condição tão ruim em tantos países, no próprio Brasil. Não adianta a gente dizer a gente tem uma presidenta, então que bom, estamos lá. Não, eu acho que a única coisa interessante, acho que a eleição da presidenta Dilma, ela abriu uma avenida para nós mulheres, né? Eu acho que teve repercussão imediata, um impacto, né? Desde aqui eu ter me tornado vice-presidência, na Câmara ter tido uma vice-presidência, no Senado em 185 anos isso nunca tinha ocorrido, uma diretora-geral na casa nunca tinha ocorrido. Quer dizer, teve um impacto fantástico. No simbólico, isso vai ser fantástico, porque a menininha que está nos assistindo e está vendo uma presidenta, chefe da nação, na televisão todo dia, ela não tem teto, ela vai poder, entende? Isso vai ser muito forte, nós não sabemos, não tem pesquisa ainda para dizer o que vai acontecer. E, doutor Canuto, como é que fica o Brasil se a gente fosse fazer um ranking internacional em relação aos problemas enfrentados pelas mulheres brasileiras na sociedade em geral? Eu posso falar de posição do Brasil em relação a várias dimensões. Vamos pegar, por exemplo, o ponto levantado pela senadora, que é perfeito. Nós hoje temos mulheres ocupando posições-chave no executivo de países poderosos. Por outro lado, a representação parlamentar da mulher no mundo ainda está aquém daquilo que se imaginaria a partir da proporção de mulheres no mundo. Nessa área, o Brasil vai mal. O Brasil... E muito mal. Pois é. Apesar da política de cotas, porque a legislação... Nada, essa política deu errado. Procurou induzir, não é? Que eu sou autora. Deu errado, porque ela foi aguada na hora de aprovação. Tiraram a penalidade. Na hora que você tirou a penalidade, os partidos... Tornou sem eficácia. Eles deixam lá 30% de vaga e não põe nada. Para vereador, eu acho que teve efeito. O senhor disse que estamos mal, mas em que dimensão? Na dimensão de representação parlamentar. Em que lugar estaríamos? 116. Puxa, então estamos muito mal, né? Isso, evidentemente, flutua a períodos, mas, no geral, hoje, com os dados que nós levantamos, comparando os países, essa é uma área... O que é paradoxal, porque, por exemplo, na área de inserção da mulher no mercado de trabalho, a América Latina e o Brasil, particularmente, mulheres que ingressaram no mercado de trabalho. Não quer dizer condição de igualdade. A gente tem condições de desigualdade operando forte. Mas pelo menos, na área de empoderamento da mulher, graças a programas como o Bolsa Família, que vem de uma experiência anterior, onde se revelou claramente que o dinheiro dado à mulher na família tinha implicações positivas sobre a altura das crianças, e é isso que instrumentalizou e teve incorporado no Bolsa Família. Hoje a gente, no Banco Mundial, mira o Brasil e transfere essa experiência para outros países. E em outros países, onde se tem repetido essa prática de dar o dinheiro para a mulher na casa, o efeito tem sido também o de aumento da altura das crianças. Na África do Sul, Namíbia, Etiópia. E comparativamente aos chamados BRICS, nós, em relação à Rússia, à Índia e à China, que são os países chamados emergentes. Aí nós temos situações bem diferentes nas diversas áreas. A Rússia e, em geral, os países da Europa Oriental têm uma condição de igualdade de gênero que não é das piores. Essa é uma herança do período anterior, onde já houve maior preocupação com isso. China, a política de uma criança, por exemplo, por lá, teve efeitos terríveis combinada com as técnicas modernas, as possibilidades modernas de visualizar o feto, se é masculino ou feminino, acabou criando, sendo direto, abortos e mortes prematuras de crianças, de fetos. Mulheres. Faz parte da nossa estatística de mulheres faltantes no mundo.
Quer dizer, a problemática na China é uma outra. No caso da Índia, ainda tem uma experiência positiva, por exemplo, o que o relatório mostra, com ação afirmativa na área parlamentar. Porque nas partes da Índia onde ocorreu uma mudança na composição parlamentar com mais mulheres, passou-se a ter mais atenção a políticas de irrigação e saneamento, porque isso tem efeito sobre a saúde das crianças e diminuiu a corrupção. Não é interessante? Agora, senadora Marta, a gente falou aqui rapidamente da política de cotas, que a senhora fez a crítica de que foi esvaziada, né? Mas avançamos. A lei da Maria da Penha, o Bolsa Família, de certa forma, foi um instrumento. Na sua opinião, o que faltaria para incrementar mais o empoderamento da mulher brasileira? Olha, eu acho que nós estamos passando muito rápido na pobreza que é o parlamento brasileiro em relação à mulher. Porque se nós não melhoramos, e nós não melhoramos, nós estamos com o Congresso Nacional, vamos por 10%, isso significa estagnação. Se nós falamos em estagnação em 10 anos ou 15 anos, isso é um retrocesso, gente. O mundo inteiro melhorou, menos nós. A Argentina está com uma representação pela lei das cotas de forma eficaz, em lista, com punição, etc., de 35%, a Costa Rica, e nós com 10% há quantos anos? Então, essa é uma questão. E eu concordo como foi aberta a matéria, com uma não sei se era uma jovem ou uma professora. Era do IPE, uma técnica. Era do IPE, que ela disse tem que ter a ação afirmativa, mas é evidente, senão vão ser gerações e gerações e nada vai acontecer para mudar essa situação. Porque na minha avaliação são dois fatores que tornam muito difícil mudar a situação no Brasil. Um é o político, né? A política de cotas é absolutamente ineficaz, nós temos que ter lista, que a lista garanta recursos e lugar para as mulheres. Sem uma ação afirmativa desse porte, vão ser gerações para chegar numa mudança. A outra é a questão cultural, que aí até eu gostaria de ouvir a opinião da pesquisa do banco, porque o que eu observo num país de dimensões como o Brasil, nós vemos que os senadores ou deputados, eles têm uma facilidade, masculinos, né? Eles têm uma facilidade de vir para Brasília. E ou a família acompanha, ou senão a mulher fica no estado e está tudo tranquilo. O mesmo não é verdadeiro em relação à mulher, né? A mulher, o marido não vem para Brasília. E se ela tem filhos pequenos, é um dilaceramento para a mulher. Filhos ou adolescentes também, porque às vezes a gente acha que é só criança de 5 anos que precisa de mãe. Mas mocinhos e mocinhas de 14, 13, 15 precisam muito de mãe. Então, você quer ficar com o filho também. E o marido quer chegar em casa, ter uma mulher, a geladeira tem que estar cheia, aí entra o cultural. Tem que levar a criança no dentista, ele não pode faltar, a mulher sempre fez isso. Bom, é muito difícil. Então, o que nós vemos hoje? Além da representação baixíssima, nós vemos a maioria das congressistas são viúvas, ou divorciadas, ou solteiras, ou esposas de parlamentar. Um aspecto curioso que não é lembrado, que a senhora observa nesse momento. Nada curioso, existe. Eu acho que esses dois fatores, o político e o cultural, nós temos que destrinchar isso. E eu gostaria de ouvi-lo como isso se passa nos outros países que são mais semelhantes a nós. Como é que as mulheres fazem? Que dimensão isso está? Olha, senadora, uma das pesquisas que a gente mostra no relatório é a proporção do tempo gasto por homens e mulheres em casa, nas tarefas domésticas, que é um indicador. Esse é um aspecto importante, porque se a mulher não é liberada da tarefa doméstica, quer seja por melhores condições de acesso à água, à eletricidade, quer seja por uma partilha, o tempo dedicado ao exercício do estudo e da profissão diminui. O impressionante é que não escapa nenhum país daqueles pesquisados por nós, até a Suécia. Onde o homem trabalhe mais na casa. Ou seja, o senhor diria que em todo mundo as mulheres enfrentam problemas. Porém, o grau é bem diferenciado. Por exemplo, tem lá na nossa pesquisa a Suécia com uma proporção do trabalho doméstico feito pelo homem que é menor do que aquela que nós, pesquisadores, imaginávamos antes.
mas é bem diferente de casos de outros países e o Brasil está no meio ali. O Brasil está no meio. Então, esse problema, por exemplo, alguns dos problemas, como na microfísica do poder na casa e na repartição de tarefas, eu diria que todos os países enfrentam de uma maneira ou outra. Nesse caso, acho que conscientização e a absorção pela sociedade da importância de ter igualdade, tanto de direitos como também do ponto de vista econômico, é o único meio de conseguir convencer para uma mudança nessa microfísica do poder na família. Por isso que esse relatório, eu acho que a força desse relatório é que a igualdade de gêneros como direito humano em si, nós três aqui, muitos de nossos telespectadores, sem dúvida nenhuma, absorvem e compreendem. Mas o que a gente quer com o relatório é mostrar que, além disso, é um desperdício, uma estupidez econômica deixar a desigualdade de gêneros. Quem sabe, assim, a gente consiga mover mais alguns daqueles que não estão dentro do nosso circuito. Acho que esse dado é um dado que vai falar no bolso das nações, né?